Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anderson e você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Essa semana eu falei para o Espírito Santo sobre o que ele queria que eu falasse. Então eu fechei a Bíblia, fechei meus olhos e abri a Bíblia e fui deixando que o Espírito Santo me direcionasse numa palavra, com os olhos fechados. E a palavra que eu caí foi Miqueias 2, versículo 6. Assim que eu li, eu entendi, mas no decorrer da semana eu fui pedindo a Deus que me ajudasse a explicar, porque eram palavras difíceis de entender. Tanto que, lendo, eu entendi o que Deus queria que eu falasse, mas eu não estava conseguindo conciliar com aquilo que estava escrito. Até que eu fui pesquisando e achei uma versão que é mais fácil de entender e que eu vou estar lendo com vocês hoje. Então vamos lá, Miqueias capítulo 2, versículo 6. O meu povo me diz: pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? E o Senhor diz: de fato as minhas palavras fazem bem aos que são bons. Mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra, pensando que estão sãos e salvos. Mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre a bênção que eu prometi. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. E o Senhor diz ao povo de Israel: eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida, como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral. E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo, e eles sairão livres pelos portões da cidade. O Rei, o Senhor, irá na frente e todos o seguirão. Miqueias 2, versículos 6 ao 13. O ser humano, ele sozinho, sem a sabedoria de Deus, ele é um ser muito previsível. Ele cai sempre nos mesmos erros, comete sempre as mesmas iniquidades. Ele cai em erro, ele tenta se levantar, ele cai de novo no mesmo erro. E assim vamos por milhares de anos. O que acontecia nesse tempo é o mesmo que acontece no dia de hoje. Nesses últimos anos isso tem acontecido muito e o Senhor tem pedido para falar sobre isso, porque o Espírito Santo me direcionou nessa palavra. O povo vivendo em iniquidade, o povo vivendo na mentira e falando de um falso evangelho, eles não querem ouvir o Espírito Santo. Eles querem se aproveitar da palavra de Deus para benefício próprio. Isso destruindo as pessoas, isso pregando falsos preceitos, enganando o povo de Deus. E quando alguém no meio deles profetiza a verdade do Senhor, eles mandam calar. Se Deus lança um profeta no meio daquele povo, aquele povo manda eles se calar, porque eles não querem ouvir. E eles dizem que Deus é mau, que é assim que age Deus punindo os seus. Mas a palavra aqui vai dizer que Deus ele não faz mal aos seus, mas ele repugna aqueles que fazem mal. Aqueles que usam de Deus, da palavra de Deus, para fazer o mal, para levar o mal. E aqui ele vai descrevendo tudo que acontece, todas as coisas ruins que o povo estava fazendo naquela época. E ele diz que aqueles que profetizam falsamente, aqueles que prometem ao povo riqueza, vinho e boa vida, esses eram reverenciados, mas aqueles que profetizavam a verdade, esses tentavam ser calados. E isso é o que a gente vive no dia de hoje. Muitas igrejas vêm pregando mentiras sobre Cristo, vêm pregando sobre uma prosperidade, vêm pregando sobre a riqueza, que Deus vai trazer só a riqueza, que o evangelho é fácil, que o evangelho de Cristo não tem dificuldades. Vem fechando o povo, vem transformando o povo, ao invés de pessoas libertas e capazes de acolherem pessoas fechadas e que acham que apenas elas serão salvas e que apenas elas têm a graça de Deus e que só elas podem, mas o resto do mundo não pode. E essa discussão ela não está dentro de uma igreja apenas, mas ela tem se instaurado em todos os lugares.
Às vezes em comunidades, às vezes em pequenos locais, tem se pregado falsamente sobre Cristo, como já ocorreu antes. E por que isso acontece, que é o que Deus quer que eu fale hoje? Existe a falsa palavra de Deus, existe a falsa profetização porque nós não estamos estudando, nós não estamos buscando de verdade, nós não estamos nos aprofundando na palavra de Cristo, nós não estamos analisando e retendo o que é bom, estamos retendo tudo que nos é falado sem questionar, não estudamos aquilo que é falado para saber se aquilo realmente é verdade, não nos relacionamos com o Espírito Santo para saber se aquilo aprova o Espírito Santo, se aquilo agrada o coração de Deus. Nós vamos a um local, ouvimos uma palavra que nos agrada e tomamos aquilo como verdade, sem nos questionar se essa palavra é a palavra do Senhor verdadeira. Então o que Deus vem dizer hoje é que só existe falsos profetas e igrejas safadas porque o povo também é safado. Porque o povo permite. Porque o povo quer ouvir isso. Porque o povo quer estar num lugar que facilite a vida deles. Porque o mundo de hoje ele busca facilidade. Quanto mais fácil, mais pessoas acompanham. Mas isso ir ao Senhor, porque o Senhor odeia a iniquidade. E Ele, sendo bom e verdadeiro, não pode deixar que a mentira se alastre dentro da sua casa. Por isso é que Ele destrói, que Ele limpa tudo que é mal de dentro da sua casa. E Ele profetiza, e essa profetia serve para nós, que vemos hoje tantas coisas erradas em tantos lugares. O nome de Deus sendo falado em vão, de forma desregrada, como se Deus estivesse morto e a palavra dele pudesse ser usada para conseguir benefícios próprios. É isso que muitos têm feito hoje em dia. E o pior é quando outras religiões pegam coisas de dentro da igreja cristã e transformam esses objetos em coisas de adoração a outros deuses, em instrumentos para falsamente fazer o mal às pessoas, usando do nome e de instrumentos cristãos da igreja para enganar e conquistar as pessoas. E as pessoas que não estudam e não buscam a Deus acreditam. É tão fácil buscar a Deus. Se você ler a Bíblia meia hora por dia, você, no decorrer da sua vida, você vai ter adquirido muito conhecimento. Se você tira 15 minutos de oração todos os dias, você vai se fortalecendo aos poucos e vai chegar um momento que você estará muito bem fortalecido. Mas a gente acha difícil tirar meia hora para ler a Bíblia, a gente acha difícil tirar 15 minutos para fazer uma oração, e muito menos tirar uma hora para adorar o Senhor, ou participar de algum evento, ou participar de uma leitura, de uma célula, de um grupo de oração, que dura 1 hora, 2 horas no máximo, uma vez por semana. Mas a gente perde 24 horas com coisas sem importância. A gente quer ser salvo, mas não quer tirar meia hora para Deus. E é pela nossa falta de interesse e pela nossa ignorância que a igreja tem sido tão atacada e deturpada, que a palavra de Deus tem sido usada de forma tão falsa e errônea. E o Senhor vem dizer hoje para você, para que você comece a estudar, para que você comece a buscar, para que você comece a ter um relacionamento com Ele, para que quando Ele venha exterminar toda a maldade e a mentira que estão usando pelo nome dele, você não seja levado junto com todos esses, mas que você seja guardado no rebanho do Senhor, do bom pastor, que cuida de todas as suas ovelhas. E a pergunta que eu te deixo é: não vale a pena buscar uma vida de santidade? Buscar uma vida de oração? Buscar uma vida de conhecimento em Deus? Para um Pai tão bom e maravilhoso? Se nós realmente entendêssemos o amor de Deus, nós ficaríamos 24 horas buscando a Deus. Nós iríamos querer ficar 23 horas e meia buscando a Deus e meia hora fazendo outras coisas. E não o contrário. O Rei, o Senhor, irá na frente, e todos o seguirão. Aquele que é povo do Senhor irá caminhar junto com o Senhor, e o Senhor vai na frente, livrando de todo mal. Essa é a mensagem de hoje, e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.